continuar aqui o exercício da representação do relevo. Já tínhamos feito uma primeira TIN, a TIN 1, e agora vamos aqui ver como é que se pode fazer uma segunda TIN, uma segunda representação do relevo, um modelo digital de elevação, fazendo aqui uma melhor triangulação e, portanto, chegando a um melhor resultado. Portanto, o que é que tem aqui? Tem as linhas de água e as linhas de festo, já tínhamos discutido no vídeo anterior. Portanto, lembra-se aqui uma linha de água, portanto, as curvas de nível apontam para montante da linha d'água, não é? Aqui temos uma encosta, aqui são as zonas mais altas e aqui vamos descendo. Até está aqui a ver sobre o terreno, de facto, tem aqui uma encosta, tem aqui uns vales onde esta linha d'água está e, portanto, tem aqui a cota das várias curvas de nível. Portanto, as curvas de nível aqui, quando interceptam a linha d'água, apontam para montante. Relativamente à linha de festo, ao contrário, não é? Ou a linha de separação de águas, portanto, uma encosta para um lado, uma encosta para o outro, e a linha de festo é como se estivéssemos a andar aqui na parte mais alta desta encosta, e, portanto, as curvas de nível apontam para jusante. É normal, não é? Se vocês estiverem numa zona com um declive muito marcado, se estiverem ao pé de um pequeno riacho, vocês sentem que o terreno vos envolve, não é? Ao contrário, se estiverem a andar assim sob uma linha de festo, veem que o terreno estão a avançar e o terreno fica para trás, se quiserem, portanto tem este comportamento. Bom, seja como for, vamos usar então esta informação. Já vimos no último vídeo que estas linhas têm coordenada Z, portanto nós temos aqui cotas ao longo da linha de água e ao longo da linha de festo. A ferramenta para fazer isto é a mesma que tínhamos usado da última vez, chama-se TIN Interpolation. O que é que agora vamos ter, para além das curvas de nível que já usámos, com o atributo elevação, não é? Porque este atributo é que dá a cota. Vamos usar então as linhas de água, mas agora a coordenada Z. E vamos usar então as linhas de festo também, a coordenada Z. Embora apareçam aqui pontos cotados não acrescentam nenhuma informação ao que já tem nas linhas de festo. Portanto, não é preciso estar a usar. Aqui, relativamente ao tipo, vamos para as linhas as curvas de nível tipicamente são structural lines e as linhas de água, linhas de festo, são barreiras mais descontínuas, mais marcadas, chamamos isso break lines, já vamos falar. Aqui vamos usar, como da última vez, as curvas de nível para definir qual é que é a região em que vamos criar o raster. Aqui vamos pôr a resolução que nos pedem enunciado de 4 metros. E vamos então salvar, como pede no enunciado do exercício, como TIN 2. Já cá tinha, vou voltar a criar. Se quiserem ver a triangulação, só para ver qual é a diferença relativamente ao último caso, basta fazer aqui uma temporary layer só para se ver. Ok? Portanto, podemos agora correr isto. E já temos a execução. O que é que temos aqui? Temos aqui muita coisa. Vamos começar a tirar a triangulação para se ver bem. Portanto, o que criaram foi esta representação do terreno, não é? Este raster aqui a cinzento, que é um bocadinho cedo para ver, mas de facto acompanha bastante melhor o terreno do que o anterior. O que é que vamos olhar um bocadinho para a triangulação só para perceber o que é que se passou aqui. Vocês agora veem que, ao contrário do que aconteceu no exemplo, no POTIN 1, aqui vocês já não têm triângulos que ligam diretamente a este lado e aquele lado. Também esses triângulos que eram formados por pixels, aliás por vértices, da mesma linha, da mesma curva de nível, acabavam por ter a definir uma região que ia ter uma elevação constante, o que não faria sentido, não é? Ficava aqui uma espécie de um patamar. Aqui isso já não acontece, porque a triangulação é feita entre
a posição da linha d'água e e a curva de nível. E portanto todos estes triângulos que estão aqui a ver vão ter uma inclinação para a linha d'água, não é? Isso portanto permite marcar de facto aqui o relevo melhor. Se eu fizer, desculpem, aqui no raster um stretch using current extent, vê-se melhor. De facto tem aqui os valores mais baixos aqui junto à linha d'água. Aqui a ligação ao que está na teórica. Portanto, em relação à linha que está dito na teórica, o que é que nós estamos a utilizar? Estas linhas de água, as linhas de festo, não é? As linhas de festo aqui, ou as linhas de água aqui, estão a funcionar como linhas de ruptura. E, portanto, estão a impedir que, se eu tiver, por exemplo, uma situação como estas aqui, como este vale, com uma linha de água, esta deveria ser a zona mais baixa. Se eu não tiver em conta que ali passa uma linha de água, o que é que o QGIS pode fazer? Pode fazer uma triangulação neste sentido, se não tiver informação com a linha de água. E reparem, a triangulação nesse sentido, em termos de representação do relevo, vai corresponder a isto. Não faz sentido que não faz sentido nenhum, não é? Porque há aqui uma elevação e depois depois vai para baixo, e quando de facto temos aqui um vale para onde passa uma linha de água. Tá bem? Portanto, o QGIS, ao saber que deve utilizar as linhas de água para fazer a triangulação, e escolhemos isto como break lines, ele vai criar de facto os triângulos para cada lado da linha d'água e vai impedir que o mesmo triângulo se passe de um lado para o outro, passe por cima da linha d'água. Tá bem? Este exemplo está na teórica. Estava aqui alguns pontos, duas triangulações possíveis, ou este triângulo e este, ou então este e este, que são os corretos, visto que a linha d'água passa aqui. Mas, no primeiro caso, a interpolação das elevações iria dar uma elevação de 97 metros aqui neste ponto, enquanto que o valor mais correto, não é, tendo em conta que passa ali a linha d'água, já é 93,8 metros. Tá bem? Portanto, ainda pode haver, neste exemplo, ainda há uma diferença grande na estimação do valor ao não usar a linha d'água como uma linha de ruptura. Pronto, portanto isto mostrou como é que se fazia a TIN. Agora no próximo vídeo vamos ver, por exemplo, como é que se pode utilizar a TIN para estimar novas curvas de nível aqui para o terreno.